Interpolação aritmética. Quantos meios aritméticos podem ser inseridos entre 12 e 198 para que a razão seja 6? Então, interpolação aritmética ou inserção é a colocação de meios aritméticos ou ainda a colocação de termos entre dois extremos. Então, na interpolação, tipicamente, eu tenho o primeiro termo, eu sei quem é, nesse caso aqui, está determinando esse A1, e eu também conheço o outro extremo, o AN. E esses termos que estão no meio, entre os extremos, são chamados de meios aritméticos. Então, neste exemplo genérico aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 meios aritméticos. Então, os meios aritméticos são aqueles termos que eu insiro entre os extremos. 5 meios aritméticos. Bom, com a inserção dos 5 meios aritméticos, o que isso na prática interfere ou se aplica na resolução de um exercício de interpolação? Bom, o que muda aí é a questão do N, o número de termos. O número de termos sempre é o número de meios mais 2. O número total de termos equivale ao número de meios aritméticos mais 2. Por que mais 2? Mais o primeiro e mais o último. Então, é sempre assim. Então, é só estabelecer esse raciocínio. E na interpolação, a fórmula do termo geral, ela continua se aplicando. Eu tenho que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Bom, aplicação disso neste exercício. Quantos meios, então, podem ser inseridos entre 12 e 198 para que a razão seja 6? Então, o que está acontecendo? Esta progressão aritmética, esta PA, já que os meios são aritméticos, se trata de uma progressão aritmética. Esses meios, esses termos aritméticos são o 12 mais os meios aritméticos, eu não sei quantos. E aí depois eu tenho o último, que é o 198. Então a pergunta é, quantos meios eu consigo inserir, sabendo que a razão é igual a 6? Bom, eu poderia ir colocando, sobrepondo o 6 de um termo para o outro como razão até atingir o 198. E aí depois eu faço a contagem. Tipo, o próximo elemento aqui, se a razão é 6, seria 18. Depois 24. Depois mais 6 seria o 30. Mais 6, 36. Mais 6, 42. Isso eu faço de maneira recorrente até atingir o 198. E aí depois eu faço a contagem aqui, dos elementos do meio, que são então os meios aritméticos. Então eu poderia fazer essa resolução de certa maneira intuitiva, nessa maneira aritmética. Ou então posso também recorrer à expressão. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Bom, o AN eu sei que é o último, é 198. O A1 eu sei que é o primeiro, que é 12. Mais número de termos eu não sei. E a razão, bom, a razão eu sei que é 6. Então aqui eu tenho 198. Traz para cá menos 12 na falsa passagem, esse 12 aqui, na falsa passagem, menos 12. Isso é igual. Eu poderia aqui multiplicar pela distributiva, 6n e 6 vezes menos 1, mas eu vou deixar indicado aqui. Tu vai observar que é mais vantajoso deixar o 6 aqui indicado. 198 menos 12, isso dá 186.
186 é igual a n menos 1 vezes 6. Agora eu jogo esse 6 aqui ó, como divisor na falsa passagem. Então vou continuar aqui, ó. 186 divide pelo 6, e isso resultou lá para mim n menos 1. 186 por 6, isso vai dar 31, né? 186 por 6, 18 por 6 dá 3, 3 vezes 6, 18, me sobrou 0, baixa o 6, 6 por 6, 1. Então essa divisão dá 31. Então eu sei que 31 é igual a n menos 1, 31 mais 1 é igual a n, 31 mais 1, 32, aí eu tenho n igual a 32. Bom, e cuidado com a resposta, porque ele não está perguntando isso, não está perguntando o número de termos. Ele está perguntando quantos são os meios aritméticos. Bom, os meios aritméticos, lembra, né, são os termos que estão inseridos. Então, dentro desse 32 termos, aqui n igual a 32. Aqui botei 2, aqui eu vou 32. Então, dentro desses 32, eu tenho o primeiro e o último, então eu preciso descontar. Então, o número de meios aritméticos resulta de 32 menos as pontas, menos o 12 e o 98, menos 2. E eu tenho a inserção de 30 meios aritméticos. Um outro exemplo. Qual a razão obtida quando são inseridos, aqui faltou o S, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Quando são inseridos 9 meios aritméticos, que é inseridos. Bom, eu tenho que a progressão APA, ela tem numa ponta o 17 e tem no final 57. E aí diz que aqui no meio vou inserir 9 termos, como se eu tivesse 9 casinhas aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 termos aí no meio. E aí pergunta a razão necessária para esta inserção. Então eu vou usar aqui de novo a expressão AN é igual ao A1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN é o último, 57, igual o A1 eu sei, é 17, mais o número de termos agora eu sei, porque eu vou inserir 9 meios aritméticos. Então eu tenho 9 meios aritméticos de inserção, mais as duas pontas, né, o 17 e o 57, 9 mais 2 igual a 11. Então, eu tenho 11 termos. 11 menos 1 vezes a razão. 57 menos 17 é igual a 11 menos 1, 10. 10R, 10 vezes a razão. 57 menos 17 é 40, igual a 10 vezes R. 40 divide por 10 é igual a razão, e a razão igual a 4. Então, qual é a razão? 4. Significa que o próximo aqui seria 21, depois seria 25, depois seria 29, depois seria 33, depois seria 37, depois seria 41, depois 45, 52, aliás, 50 e 49, a razão é 4, né? Razão é 4. Então, aqui 49, 53 e depois 57. E eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente, ó, 9 termos de inserção
a partir de uma razão igual a 4, nessa PA que inicia com 17 e termina com 57.